Sabe um produto que você pega na prateleira sem ter qualquer ideia do que está por vir? Bom, esse era eu quando eu peguei Tales of Arise para jogar, uma franquia que eu nunca tinha tido a vontade de experimentar e graças ao Game Pass agora eu tive esta oportunidade. Vem comigo que eu vou te contar o que eu achei dessa experiência. Dirigido por Hirokazu Kagawa e escrito a duas mãos por Takaeki Okuda e Tetsutaro Hiraoka, Tales of Arise traz uma premissa de ser um RPG de ação sem muita cerimônia. É macetar o botão e voa lá. Mas também você não precisa ficar parecendo que precisa ser internado no hospício não, tá bom? Tamo junto. A história do jogo é contada de uma forma multifacetada e multiartística, com legendas em brasileiro através de seus 6 personagens: Alphen, Xion, Dohalim, Kisara, Law e Rinwell. Aqui nós temos a apresentação de suas histórias nesse mundo, onde de um lado nós temos os Renanos que subjugaram o outro lado, os Danianos, por séculos. Essas cicatrizes e seus efeitos são vistos quando se aprofundam nas histórias de cada personagem ou cenários, incluindo vilões, seja pela campanha principal, diálogos durante as fogueiras ou nas sketches, que quando habilitadas, basta apertar o RB para assisti-las. Tudo isso é muito bem explanado ao longo das mais de 40 horas de campanha. Sim, é um jogo longo, com o crescimento dos personagens e uma interação entre eles aprofundada ao longo de toda a sua jornada, principalmente Law e Rinwell. Mortes estão presentes e algumas reviravoltas que serão de deixar o jogador atônito em alguns momentos. Dado o tamanho desse jogo, ele foi construído em 2 arcos, que aqui eu vou chamar de Arco dos Lords e Arco de Renan, onde infelizmente nesse segundo arco é onde o jogo tem uma quedinha que dá um pouco a incomodar. Aqui o roteiro ele abre brechas para poder deixar aquela famosa barrigada no mundo dos games que a gente costumeiramente não curte tanto, mas isso tudo é para que ele possa explicar todo o contexto de forma até exaustiva, vale ressaltar, para que você tenha toda a compreensão para o arco de conclusão da história principal do jogo. Mas eu penso que eles poderiam ter diluído todo esse contexto lá durante o arco dos Lords, pelo menos a grande parte do que é contado nesse segundo arco. Graficamente o jogo conta com o Unreal Engine 4, mas se utilizando de traços belíssimos do artista Minoru Iwamoto, que dará a esse jogo o toque de anime que vocês estão vendo em tela, onde eu capturei do meu Xbox One S, tá bom? O jogo se apropria também de usar aquelas partes em anime muito bem posicionadas pela Ufotable, que pra quem tá ligado dos animes aí, Kimetsu no Yaiba, beleza? Esse é um dos jogos mais bonitos do estilo que eu joguei e ainda usando os mapas abertos. Os efeitos das habilidades e super ataques são pontos a se destacar também. Apenas pela cor, depois de um tempo você já identifica quem lançou e qual foi o elemento escolhido para esse personagem. Tudo muito visual e artisticamente muito bem selecionado. É maravilhoso ver a Xion atirar no escudo da Kisara, onde ela vai congelar os tiros e usar como uma forma de investida. Um ponto negativo que eu tenho que ressaltar aqui para vocês, tá bom? É que ao longo da parte final do jogo, ele infelizmente começa a se reaproveitar de muita coisa que foi utilizada lá no início do jogo. Inimigos, fragmentos de cenário, um monte de coisinha que eu vou contar aqui como um ponto negativo, porque em determinado desses pontos eu acho que eles poderiam ter feito uma abordagem um pouco melhor e uma criação de inimigos também um pouco melhor, dada a situação que tá ali. Vou citar um exemplo. Para mim não me parece crível você encontrar uma criatura que você encontrou lá no início do jogo das planícies, né? Um insetão que eu não vou dar muito spoiler, dentro de uma região onde você basicamente tem cidade. Mesmo que tenha alterado a cor, trazer aquele personagem de lá apenas com uma repaginada visual, eu acho que poderia ter sido melhor feita essa parte com a adição de inimigos novos. A trilha sonora é composta por Motoi Sakuraiba, e para quem tá ligado na história do mundo dos games, ele é ex-From Software, tá? Ele é o compositor original da trilha sonora de Dark Souls 1. Depois ele vai ser sucedido pelo Yuka Kitamura, né? E hoje em dia é sucedido por mais 3 rapazes lá. Ele está presente aqui trazendo várias músicas instrumentais de altíssima qualidade, como Flame of Hope, e temas cantados de altíssimo calibre, como a música Ribana, que é cantada por Kanko Piero. Cara, mais de 100 músicas foram compostas para esse jogo e que cumprem seu trabalho com uma linearidade de qualidade de se louvar. Há obviamente algumas músicas aqui que foram usadas de certa forma a exaustão, tá? Para usar a título de exemplo, eu penso que a música de combate poderia ter tido pelo menos umas 2
a 5 variações para não irritar tanto. Você fica basicamente ouvindo a mesma música o tempo inteiro, o que pode gerar aquela exaustão com o jogador, ainda mais que é um jogo que é para mais de dezenas de horas para você concluir. A jogabilidade do jogo demanda um tempo para se acostumar e recomendo ajustar os botões conforme sua necessidade. Foi exatamente o que eu fiz. Eles possuem uma boa precisão nos comandos, mas há uma complexidade para organizar e aprimorar esse sexteto. Árvores de habilidades extensas, habilidades únicas e que complementam o time como um todo, elementos dos golpes, tudo isso tem que ser pensado e priorizado para diminuir a dificuldade, que nesse jogo aqui eu vou dar uma dica para vocês, é bem exigente, prestem atenção nesse ponto. Não sendo possível farmar ao infinito, já que ao passar do nível da criatura inimiga, o XP é cortado bruscamente, restando assim prosseguir para a próxima área. Dessa forma, resta a inteligência do jogador na criação de itens, armas e afins, distribuição dessas habilidades e golpes para você não sofrer tanto. Então, a dica que eu dou para vocês, percebeu que o inimigo tem fraqueza dano de vento? Apela pro vento. É mais ou menos o que eu tô querendo dizer aqui, beleza? Há também umas caçadas a criaturas para conseguir itens especiais, criaturas essas que são bem fortes, até causar um desafio bem alto para o próprio nível do jogo. Alguns têm até duas formas e exigem a completa afinidade que o jogador terá com a gameplay do jogo, para não morrer e voltar uma luta inteira que você provavelmente já gastou 30 minutos batendo naquele bicho. Tales of Arise é um JRPG de respeito. Falha alguns pontos aqui e ali, mas em minhas 80 horas de jogatina foram bem mais pontos positivos do que negativos. É um jogo consistente em mais da metade do seu conteúdo, gostoso de se jogar, muito sólido no enredo, na trilha sonora. No momento dessa gravação, o jogo consta no Game Pass, tá? O que eu posso dizer para vocês é que infelizmente ele não possui uma versão única, ou seja, você vai ter que se atentar à versão do qual você está baixando. Xbox One, Series, PC... beleza? E há também uma expansão chamada Beyond the Dawn, que eu só estou citando aqui para vocês terem conhecimento de que ela existe. Essa eu fico infelizmente devendo para vocês, porque essa aqui eu não joguei, tá? Então, estou só citando para título de curiosidade. Uma outra coisa que eu posso citar para vocês a título de curiosidade, e assim fica até como uma dica para vocês quando vocês forem adquirir o jogo, caso ele não esteja nos serviços, tá? É você já comprar a versão definitiva. Eu sei que ela é cara, mas ela dá roupinhas extras, e eu não tô falando dessa roupinha aqui. Eu tô falando de outras roupas mesmo aqui que tem. Ela dá também algumas coisinhas que podem ajudar você a diminuir um pouquinho a dificuldade que o jogo vai te apresentar, como por exemplo boost XP, boost de efeito de alimentos esses que você vai fazer na fogueira, tá? Então a versão Ultimate, ela tem umas coisinhas a mais que permitem que você passe menos perrengue, tá? Fora, obviamente, né, que hoje em dia na versão Ultimate você já vai ter acesso automático à expansão. Então vocês vão ter o conteúdo todo que Tales of Arise tem a ofertar pra você, beleza? Então pra Tales of Arise a avaliação que eu dou é Ranking S. Gente, eu quero muito agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueça de deixar seu like, seu compartilhamento. Poxa, gostei, vou jogar o Tales of Arise, vou dar uma oportunidade pra ele, parece um estilo de jogo pra mim. Very Hard Games nessa parceria aqui também, Game Pass no melhor preço do mercado. Aqui, link na descrição, você pode ir lá e jogar na data dessa gravação o Tales of Arise, entre inúmeros outros centenas de títulos. Rapaziada, um forte abraço a todos vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do formato. Eu vou precisar muito do feedback de vocês pra gente poder montar esse conteúdo, deixar ele ajustadinho pra vocês. E eu espero que vocês tenham realmente curtido. Aqui eu vou dar o pontapé inicial das reviews e ao longo do tempo, conforme eu for zerando os jogos, tá? Eu não vou fazer review sem ter zerado o jogo. Eu espero que vocês compreendam isso. Então eu vou precisar de todo o apoio de vocês, porque os vídeos serão lançados fora do time de punch, né, que eu chamo, né? Que é onde o algoritmo vai impulsionar esse tipo de conteúdo. Conto muito com vocês na parte do like, comentário e compartilhamento. Fechou? Vejo vocês aí numa próxima review ou no próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui!